muitos desses erros acontecem, claro, antes, né, no processo talvez de pesquisa, ou então informação de como aplicar determinada alteração, enfim. O que essa pessoa ela pode fazer para evitar, por exemplo, cair em pegadinhas, por exemplo, que vão gerar o problema que o Dr. Gabriel mencionou, ou seja, chegar lá na frente e ter que refazer tudo por conta de um ou outro detalhe? Olha, na minha percepção, a pessoa deve seguir o básico, né? O básico é o quê? Converse com alguém da família. É o melhor início, né? Converse com alguém, tenta construir uma árvore. Segundo momento, tira a certidão, expedição de certidão em teor. Vai lá, vai trabalhando. Depois, existem sites por aí. Em determinado momento, você monta uma árvore e aí você conversa com alguém, ou você aí tem que expedir. Uma hora você vai ter que acabar expedindo as certidões. E aí, depois você junta tudo isso e leva para alguém que tem um conhecimento, seja um advogado, ou mesmo alguém que não seja formado na área jurídica, mas que tem um know-how, e ver se o caso é viável, né? Ver se o caso é viável. E principalmente a questão das retificações, que hoje em dia uma coisa que eu vejo percebendo, que ultimamente eu estou vendo, é o seguinte: todo mundo agora quer retificar por conta própria, né? A retificação administrativa, uma iniciativa boa, mas o problema é que é pouco regrada, ou seja, cada cartório fala uma coisa, tem cartório que faz tudo, que troca nome de pessoa viva sem pedir uma certidão. Uma coisa absurda. Eu já vi casos aqui de pessoas que viraram praticamente outra pessoa sem dar uma certidão de protesto. Uma coisa que vai totalmente contra a segurança jurídica. E tem cartórios que se recusam a fazer uma retificação administrativa. Ou seja, esse é um problema do direito administrativo como um todo, né? Ele é muito pouco normatizado, assim. Então, ele é baseado em princípios. O princípio da continuidade, mas cada um aplica do jeito que bem entende, né? Então, a gente tem esse tipo de problema. Eu acho que procurar um profissional sempre é bom. Outra coisa que eu percebo também, ultimamente, é que parece que está havendo um boom, parece uma explosão da história do registro tardio, né? Agora, todo mundo quer fazer um registro tardio. Só que o que eu falo? Antes de se fazer um registro tardio, a gente precisa fazer uma pesquisa muito grande, porque a duplicidade de registro é um problema. O segundo registro vai ser nulo. E pode até vir a ser uma fraude, né? Então, assim, o que eu digo para as pessoas? Conversa com a família, começa a buscar certidões do mais jovem que você conhece, vai caminhando para o mais antigo, depois procura um profissional e só. E aí larga na mão, e o segundo passo, aí ele te avisa como é que funciona. Então, eu acho que com relação a essa sua pergunta, que é muito pertinente, eu sei que você fez um desvio aí de rota, mas é muito pertinente. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, começando nesse mundo da cidadania, é serem organizadas. É uma coisa assim básica, mas infelizmente, eu também, por uma experiência de tentar ajudar as pessoas elas querem procurar fazer uma pesquisa de documentação, de genealogia, de reconstrução da história da família, e elas não querem anotar nada em lugar nenhum. Então, me manda pelo WhatsApp, entendeu? E infelizmente, é uma cultura de informalidade que prejudica demais, né? Eu acho que é muito ruim. As pessoas têm que voltar um pouco a, deixa eu sentar aqui na mesa, eu vou pegar meus papéis, eu vou escrever. Então, a pessoa tem que ter um pouco de organização e método, né? Então, eu digo para muita gente, as pessoas me procuram, falam assim, aí você fala, olha, eu não acho nada, não sei o quê. Aí você começa a ver o caso da pessoa, aí você fala, mas então temos que encontrar tal certidão. Não, mas essa eu já tenho. Eu falei, por que você já não me disse? É porque ele, na verdade, não está com nada organizado na cabeça, né? Então, ou seja, já tinha a resposta, às vezes, ali próximo dele, e ele não sabia. Isso do registro tardio, eu venho dizendo isso há anos, né? Ou seja, isso de fato, o doutor Gabriel tem toda a razão, isso virou uma epidemia de registro tardio. Infelizmente, essa é uma opinião também muito pessoal, a justiça brasileira é extremamente condescendente com esse tipo de situação, porque como no Brasil existe uma cultura já muito antiga de subregistro, ou seja, de falta de registro, sobretudo em algumas regiões do país,
a mentalidade é de sempre proporcionar a possibilidade de fazer registros, de registrar, vamos registrar. Então, eu conheço muitos casos de pessoas que têm o seu registro original de nascimento e depois faz um outro registro mais adulto, porque na época em que isso ocorreu, era muito mais fácil fazer um autorregistro do que, às vezes, mandar buscar uma certidão num outro estado, numa cidade distante, né? Ele pegava 3 testemunhas, ia lá, se autorregistrava, e isso falando do autorregistro. E agora, nessa questão do registro tardio, é porque as pessoas também querem fazer a pesquisa genealógica para ontem. Então, assim, a família ficou dormente 120 anos. Aí ele quer, em 12 dias, resolver a genealogia da família inteira. Então, a pessoa não tolera, você fala assim, não, mas você tem que, faz isso, a pessoa não quer esperar, ela quer para ontem, né? Então, esse é um problema com relação à pesquisa, né? Ou seja, o imediatismo. E nem tudo, infelizmente, se resolve a toque de caixa em pouquíssimo tempo. Então, a pessoa não quer pesquisar. Então, ele prefere assim, eu mandei um e-mail para o cartório de Pirimboca, da Parafuseta, e eles disseram que não está lá, faz um registro tardio. Quando, na verdade, quando você vai ver, mas qual foi o e-mail que você mandou? Ele mandou um nome errado, os anos de pesquisa errados, ou seja, ele além dos cartórios normalmente pesquisarem mal, ele ainda fez a pergunta errada. Então, esse é um problema sério. Eu acho que nesse momento do início da pesquisa é ter um pouco de paciência e método. E se a pessoa não tem talento nem paciência, aí o ideal é procurar um genealogista competente, que a pessoa tente referências e coloca na mão de um profissional dessa área para poder, de alguma forma, reconstruir a história da família de uma forma bem feita, né? Porque o começo é muito importante, né? Um começo organizado, bem feito, é bom para todo mundo. Eu acredito que seja bom até mesmo para os advogados, porque quando o advogado recebe um caso em que ele esteja organizado de uma forma, eu acho que até do ponto de vista de ter aquela gana de trabalhar, aquela vontade de pegar aquele caso e resolvê-lo é até maior do que o caso que está totalmente bagunçado, né? Eu deduzo, eu não sou advogado, então não posso dizer. Né? Não, alguns casos são, de fato, um pesadelo de desorganização, né? É aquilo que você falou. A pessoa ela te manda tudo no WhatsApp, metade no WhatsApp e metade no e-mail. Uma metade é uma foto mal feita, a outra metade é um JPG, né? E a outra metade está num PDF sem o verso. Que aí sendo que existe você lendo ali, você vê que existe um verso. Então, isso causa um problema para todo mundo, porque isso paralisa o escritório, né? Porque você tem que entrar em contato de novo com a pessoa, olha, eu preciso de novo, sei lá o quê. E isso paralisa os outros casos, né? Porque aí a gente fica com outros casos parados. Então, assim... É o fato do imediatismo que eu estava dizendo, porque a pessoa ela não quer nem mesmo ter um pouco de tempo para organizar a documentação, fazer uma boa digitalização, né? E enviar para a pessoa que vai analisar aquilo de uma forma digitalizada corretamente, né? Eu digo que é o dedão do pé na mesa, né? Porque a pessoa tira a foto da mesa e aparece o chinelo embaixo, né? Então, como eu imagino, eu recebo, eu acredito que vocês recebem. E eu disse, inclusive no meu site, eu tenho até um artigo falando sobre isso, que quando as coisas estão bem organizadas, isso transparece para a pessoa que recebe uma coisa muito positiva, e eu acho que é bom para todos. Claro que quando você está pagando um profissional, seja um advogado ou qualquer outro, é óbvio que o profissional vai tentar entender e construir essa ponte entre o profissional e essa desorganização. Ele vai fazer esse meio de campo. É sobretudo muito importante ser organizado quando você trata com a administração pública diretamente, que é uma outra forma de fazer a cidadania. Eu sei porque eu trabalhei desse outro lado do balcão, e quando eu recebia, seja em cidadania, visto, tantas coisas, legalização, na época existiam legalizações, né? Quando você recebia daquele cidadão uma documentação bem feita, bem organizada, a sua vontade de resolver é diferente. Isso impacta até no tempo de espera, né? Porque quando a coisa está bem feita, o funcionário público, ele
tende a tratar aquele pedido com mais prioridade, porque já a coisa está bem feita. Ele não tem que desfazer nós, ele só tem que colocar na linha de produção e a coisa segue, né? Se me permitem, dottoressa Canizzaro, non so se vuole parlare un po' su questa situazione della ricerca all'inizio, come... Sì, qualcosa vi ho seguito, qualcosina ho seguito. Sì, diciamo che sono d'accordo con i colleghi, nel senso che se c'è un buon lavoro preventivo da parte diciamo, del cliente, di chi si avvicina a questo, diciamo, mondo, è più facile anche per noi professionisti, insomma, aiutarlo anche in tempi molto più brevi. Io con Gabriel, con il dottor Hoff, abbiamo tentato di utilizzare un metodo preventivo, nel senso che al primo contatto mail già stabiliamo in prima battuta quali sono quantomeno i documenti necessari, giusto per dare già un'idea, un primo contatto col cliente, così diciamo, far sì che possa effettuare una propria scaletta di documenti necessari e utili. Vuole tradurre? Ela ouviu aqui a conversa, entendeu boa parte e concorda, né, que esse início é importante, etc. A organização falou justamente dessa lista de documentos, né, que isso é importante ter esse segmento para poder ter um relacionamento entre o cliente e advogado mais profícuo, né? Eu acredito que eu possa traduzir dessa forma. Sì, noi diciamo operiamo così, io identifico questo lavoro definendolo proprio per step, per aiutare sia diciamo, il cliente ad avere dettagliatamente l'idea di quello che andrà a fare, e noi per tentare di aiutarlo in tutti i passaggi, anche perché dalla creazione dell'albero genealogico alla pesquisa o busca dei documenti fino ad arrivare al processo, quindi al procedimento in tribunale, c'è un lasso di tempo che non è breve. Come spiegavo prima, alcuni documenti relativamente agli ascendenti italiani, che sono ovviamente importantissimi, sono la pietra miliare da cui poi parte diciamo, la discendenza, spesso vengono rintracciati nelle parrocchie, e spesso le parrocchie in Italia non hanno mezzi telematici, quindi bisogna contattare più e più volte al telefono, quindi anche noi diciamo professionisti che offriamo comunque questi servizi ci dobbiamo armare di pazienza, quindi stessa cosa di contro deve essere consigliata ai clienti. Ela disse que o approach, né, a forma profissional que ele tenta dar é fazer isso passo a passo, tentar passar ao cliente um caminho, né, ou seja, as etapas que ele deverá seguir para poder obter a documentação, e que, de qualquer maneira, o escritório tenta fazer fornecer esse serviço desde a montagem dessa árvore genealógica até o momento em que isso vai ser proposto, vai ser colocado, vai ser dado... agora me fugiu a palavra em português, já vai ser dada entrada no processo, no tribunal, que muitas vezes existe um lapso de tempo, um período de tempo muito grande entre esse momento de estruturação da árvore genealógica, da documentação toda, até o momento em que pode ser dada entrada no tribunal. E ela citou que muitas vezes, né, sobretudo essa imigração mais antiga e sobretudo do norte da Itália, onde os brasileiros em grande parte são descendentes de vênetos, e quando os documentos são anteriores, no caso do Vêneto, a 1871, eles têm que ser buscados nas paróquias, e as paróquias muitas vezes não têm e-mail, são difíceis de contactar, e eu até adiciono, não foi ela que disse, mas que muitas vezes um pároco, ele cuida de várias paróquias, né? Então, coincidir naquele dia que um pároco vai, um diácono, enfim, é uma coisa meio complicada obter documento paroquial, e que, de qualquer maneira, eles também oferecem esse serviço, mas que é importante, né, de qualquer maneira, essa organização,
para poder ter um processo judicial bem feito, bem montado, e, obviamente, é alguma coisa que eu adiciono também, que um processo bem estruturado é a receita principal para o sucesso dele depois, né? Então, que cabe, sobretudo, aos profissionais guiarem os clientes para que seja, de fato, atingido esse nível di qualità, né? Se posso aggiungere anche un'altra cosa, noi stiamo parlando, diciamo, della fase pre-processuale, no? Quella di costruzione dei documenti, ma non dimentichiamo che un passaggio importante dopo, diciamo, la raccolta dei documenti necessari sono le rettifiche. Quindi un passaggio essenziale che io e il dottor Gabriele consigliamo sempre ai clienti è l'analisi documentale. L'analisi documentale per verificare se all'interno dei documenti sono presenti degli errori, spesso molto gravi, che non si limitano soltanto ad una distorsione dei nomi dall'italiano al portoghese, ma anche errori gravi come ad esempio un'errata data di nascita. E se questi errori noi li rintracciamo nei certificati di nascita dell'italiano o della figlia dell'italiano, è un problema per noi, deve esserci completa identità. Quindi questo è a monte che va fatto, questa analisi va fatta proprio a monte, proprio affinché poi la documentazione nel processo arrivi quantomeno corretta al 99%, se non al 100%, per evitare sorprese. Ela quis adicionar, né, eu quis também falar sobre não somente esses problemas ligados à obtenção do documento, mas também das retificações, né? A retificação é um problema famoso e eterno, eu acho, da questão da cidadania italiana, e cada um tem uma visão de colocar o que pode passar, o que não pode passar, e que esse é um trabalho que eles fazem especificamente, né, ela está contando a experiência dela, que tem que ser feita na origem, ou seja, então esse trabalho propedêutico, esse trabalho inicial, esse trabalho de base é muito importante também para que sejam identificados os problemas que deverão ser retificados. Então, que não é somente de nomes que sofreram deturpações ou modificações, mas também de datas de nascimento, que tem que ficar claro a identidade daquelas pessoas que estão naqueles registros, para que isso não seja um problema e que não haja surpresas depois, caso possa haver algum tipo de questionamento sobre a identidade das pessoas, né?